Estamos de volta aqui. Vamos ver aqui que acho que a Júlia conseguiu. Oi! Temos agora? Então, eu tô conseguindo te ouvir, mas a sua imagem Mas ainda não que tá. coisa! Eu acho que eu tenho que ficar lá no escritório, que a internet é um pouco mais rápida. Tá, não tem problema não. Eu acho que dá pra gente ir fazendo assim pelo áudio, que aí o pessoal vai entendendo, pelo menos. Tá, vamos lá. Ei, Rui! O pessoal tá entrando aqui. Você Ó, tá vendo pelo. Bruna, a- Não, tá normal aqui pra mim, eu consigo me enxergar. Eu acho que talvez não tá indo a transmissão. Ó, Eliezer. o pessoal tá entrando aí, o pessoal tá animado hoje. Ah, que coisa! Tá, então vamos lá. É, Pessoal, eu já me apresentei, eu sou Fernanda Schmidt Vilasca, eu sou arquiteta e urbanista, tenho mestrado na engenharia civil e hoje a gente vai falar com a Júlia, ela vai se apresentar. A gente vai falar sobre projetos de instalações elétricas e hidráulicas. Isso aí. Então, Júlia, pode se apresentar. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Júlia Cadori, eu sou engenheira civil. Eu sou sócia de um escritório de engenharia e a minha maior atuação mesmo é na parte de projetos de instalações hidrossanitárias, instalações elétricas e de prevenção contra incêndio no Revit. Rapidinho, o pessoal tá falando que tá meio bugado. Gente, a imagem da Júlia tá bugada e a minha também? A tua para mim tá parecendo bem a minha também. Eu acho que é só a minha que não tá indo na transmissão. O pessoal não falou nada aqui. Tá, vamos continuar então. E aí no escritório vocês trabalham com quais tipos de projeto? Eu acho que a internet da Júlia caiu. Acho que ela não me ouve. Ju? Só a minha que tá ruim. É, agora eu começo a te ver um pouco. Mas então, quais são os tipos de projetos que vocês trabalham aí no escritório? A gente trabalha nos projetos complementares, também tem uma outra. Júlia está escondida. Trabalha com projetos estruturais também, mas eu trabalho apenas na parte dos projetos complementares, que seriam instalações prediais. Certo. E aí, vocês utilizam quais softwares? Revit, 100% para fazer os complementares. Ainda a gente precisa voltar no AutoCAD quando a gente recebe um projeto e outro ainda no AutoCAD, mas é basicamente com o Revit para fazer os projetos. Ah, ótimo. E quais são as vantagens que você vê de utilizar o Revit para as instalações? Tá, eu costumo separar as vantagens para quem está projetando e também para quem contratou o projeto, quem vai executar esse projeto, né? Então, na prática mesmo, na minha prática, uma das vantagens principais é a visualização de tudo que você está projetando. Então, cada elemento, cada componente que eu insiro no projeto, eu consigo ver a especificação dele, consigo ver a altura dele, consigo ver se ele está conflitando com algum outro elemento. Tudo que é o projeto eu consigo visualizar, não é só na planta baixa, não é só uma linha. E também uma outra vantagem que eu acho bem importante, que é um dos pilares assim para os meus projetos, é a parte de produtividade, aumentar a produtividade.
E com o Revit, a gente consegue automatizar muitos processos. Então, por exemplo, nos projetos, a gente consegue automatizar a criação de vistas, que quando a gente trabalhava com o AutoCAD, para fazer um isométrico, tinha que ir lá e refazer toda a altura de cada ponto, para fazer um corte também a mesma coisa, e no Revit a gente gera em 2 cliques, já está pronto uma vista. E também a parte de quantitativo, que é bem importante, que é fundamental para a gente entregar o projeto. Cada componente que a gente insere no projeto, ele já vai automaticamente para a planilha, então já é quantificado, tudo que você projeta já está sendo quantificado, então é 2 trabalhos em um. E também a parte dos dimensionamentos, que o pessoal pergunta bastante, e os cálculos geralmente são repetitivos, né? Então a gente consegue automatizar esses processos para que o Revit entenda o que a gente está fazendo e ele consiga automatizar esses dimensionamentos. Eu acho que é super importante isso, né? Porque você consegue ter, ao mesmo tempo, uma equipe talvez mais enxuta, produzindo mais, tendo mais, um trabalho mais com qualidade também, né? Onde você consiga, Sim, por exemplo, uns 100% qualidade. conseguir fazer ajuste e automaticamente ele ser ajustado num 3D, numa planta baixa, né? Uhum. E Qualquer também, alteração que a gente faz, né, no projeto, ele altera no modelo todo. Eu costumo falar também para o pessoal que me acompanha que para mim que estou projetando, eu tenho que ter a cabeça que eu estou construindo virtualmente. Então, cada sistema que eu estou inserindo ali é o sistema que eu quero que seja executado lá na obra. Então, tudo que a gente projeta é para ser executado. Então, a gente tem que pensar mais nessa questão de projetar o que vai ser construído do que projetar e o pessoal que resolve lá na obra, né? pois é. E quais são as maiores dificuldades que você visualiza, assim, utilizando o Revit para as instalações? Tá. No Revit para as instalações, eu acho que não só para as instalações, mas de um modo geral. Depende muito de região, mas, por exemplo, aqui, o que eu acho mais difícil é a gente fazer a parte de colaboração entre projetistas. Porque todos eles precisariam estar trabalhando com essa mesma mentalidade, com essa mesma metodologia, para a gente conseguir realmente gerar um modelo único com todas as disciplinas, né? Então, essa é uma das dificuldades de passar informação de um projetista para o outro, que às vezes as informações se perdem em função de alguns estarem ainda projetando em plataforma 2D. E outra dificuldade que eu acho, que eu tenho bastante dificuldade ainda, é levar o meu projeto aqui em construção virtual chegar no gestor que está gerindo a obra. Porque se ele não sabe como gerir um projeto, não sabe abrir o Revit, não sabe abrir um outro software que trabalha em plataforma BIM, que consiga ler as informações, é muito mais difícil dele conseguir aplicar isso na obra. Uhum. Sim, verdade. Porque também não adianta nada você tá com um projeto lindo, maravilhoso, super bem compatibilizado, aí chega lá na obra, a pessoa não entende ou não usa esse artifício, né? Aí acaba só usando as pranchas, o papel impresso. Inclusive, um dos meus alunos que estava até aqui, não sei se ele continua aqui, que é o Vinícius, né? A gente estava na aula de projetos executivos, e aí justamente isso foi um questionamento, né? Calma aí, a gente tem um super banco de dados, a gente tem ali um modelo todo construído, por que que a gente Uhum, tem que fazer ainda entregar prancha, né? E muitas vezes o isso. cliente mesmo, ele não sabe o que que ele está contratando, ele contrata ali o projeto e acha que vai receber ali o papel e não enxerga, não sabe que isso existe, né? Da gente ter a construção virtual ali onde a gente pode manipular. Que dá para colocar quem está contratando dentro da obra virtual, né? Pois é. O pessoal está perguntando aqui, uma das perguntas foi como é que está a sua equipe hoje, quantas pessoas, como é que funciona o trabalho colaborativo de vocês? Essa foi uma das perguntas. A parte colaborativa no escritório, a gente consegue colaborar os complementares com o estrutural, porque a gente não desenvolve o arquitetônico. Então, a parte arquitetônica é o que fica pendente.
Mas, por exemplo, a gente recebeu faz umas 3 semanas um projeto arquitetônico do ArchiCAD. Então, a gente conseguiu ali compatibilizar todos os modelos. Ficou um trabalho bem bacana, bem completo. Então, é essa colaboração que a gente consegue fazer. Lá, a engenheira utiliza o TQS. Então, o TQS ele já tem uma ligação mais fácil com o Revit, já tem os plugins próprios entre esses dois programas. E aí facilita bastante cada interferência que dá com viga. O TQS também já lê lá no estrutural, para a gente conseguir analisar cada interferência dessas. E aí, na equipe de vocês não tem a arquitetura, é só os projetos complementares, então. Isso. Aí, quando o projeto, por exemplo, é 2D, vocês fazem o quê? Projeto de arquitetura é Aí 2D. a gente tem algumas opções, né? Depende do orçamento da proposta que a gente vai fechar. A gente faz uma modelagem simplificada, porque a gente também não tem como fazer um projeto executivo do arquitetônico se a gente não é contratado para isso. Então, a gente faz uma modelagem geral do arquitetônico, as paredes mais genéricas, colocar as esquadrias para dar uma compatibilizada nessa arquitetura, mas aí a gente consegue importar o estrutural. A maioria dos programas hoje, eu acredito que já consigam passar para o IFC da parte estrutural. Então, o projetista estrutural nem está projetando em BIM, mas o software dele já está fazendo o modelo. Então, a gente consegue utilizar sempre o estrutural. O arquitetônico, daí que fica pendente se a gente vai fazer uma modelagem ou não vai. É É a engraçado que realidade, né? Às vezes a gente. Opa, às vezes a gente fecha um projeto e não tem tempo hábil para modelar todo o arquitetônico. Então, essa parte acaba pecando mesmo do projeto que vem no CAD. mas comigo já aconteceu várias coisas assim, ao inverso, né? Que no caso Ah, já pegou muito projeto de prédios, onde a gente precisava fazer a compatibilização do projeto. A gente fazia a arquitetura aham. inicial, a concepção do projeto, evoluía até o projeto executivo e depois ainda a gente tinha que fazer todos os projetos complementares, a gente tinha que fazer a compatibilização. Isso em Uhum. 2009. E aí a gente fazia tudo no Revit, né? A modelagem, a arquitetura e tudo. Só que quando chegava na parte dos complementares, uma construtora específica que a gente trabalhava contratava tudo em 2D, tudo em CAD, e mandava isso pra gente. Aí a gente fazia o caminho inverso, né? A gente tinha que pegar. A gente tinha a arquitetura toda modelada, toda com todas as informações ali, aí a gente tinha que modelar todos os projetos complementares para fazer a compatibilização. Então, Aham, eu tô assim, vendo que assim é um nicho essa parte de compatibilização de mercado que tá que o pessoal tá precisando mesmo. Tem empresas que realmente acredito que não vão migrar para um projeto em BIM e vão precisar contratar outras empresas que simplesmente passam o projeto do 2D para um projeto em plataforma BIM mesmo. E pois é um nicho de é, trabalho para quem tá procurando o que fazer, no que atuar, eu vejo que é um nicho que tem bastante busca. é a modelagem, né? E também a Uhum, compatibilização de projetos. isso aí. Estão perguntando aqui se você já utilizou alguma rotina do Dynamo nos seus projetos. Sim, não sou eu que faço as rotinas, mas tem o pessoal da minha equipe também que faz. E até uma outra oportunidade que as pessoas têm, principalmente do Dynamo, que a gente procura, freelancers que a gente precisa de alguma rotina que faça alguma automação e a gente contrata. Porque como a gente atua no escritório, para parar e fazer uma rotina, às vezes não é muito viável. Então é mais fácil a gente terceirizar alguém que faz. Mas a gente está sempre testando rotinas aí que cada tempo que agiliza, o que a gente demoraria 1 hora para fazer, se a rotina agiliza em 5 minutos, a gente tá aplicando. Ótimo. Teve gente perguntando a questão do Revit, se o Revit importa o CAD. Sim, o Revit ele importa o Uhum. DWG. O Levi perguntou o seguinte: como obter famílias de instalações prediais para Revit? Onde você busca suas famílias? Tá, então, de instalações prediais tem várias formas, né?
Uma das formas é modelar as famílias, mas uma outra fonte de encontrar essas famílias são os fabricantes. Os fabricantes estão cada vez mais entrando nessa área de desenvolver suas próprias famílias, para nós projetistas já estarmos usando as famílias específicas. Então, principalmente a Tigre, a Manco, utilizo bastante família da Deca, da Docol, para registro, para torneira, utilizo bastante essas famílias. Para elétrica também eu utilizo bastante da Philips, que eles têm as Uhum. famílias, tem da Tramontina também. Bom, os fabricantes são os principais fornecedores de famílias para nós. E é o ideal a gente buscar pelos fabricantes, né? Porque eles que estão ali com o catálogo virtual, é deles. Isso. Então é mais confiável do que você buscar ali, né, aleatoriamente. Teve aqui o Gustavo que perguntou o que seria necessário para projetar em BIM. Basta só saber utilizar os softwares? E aí o Bruno, um dos meus alunos lá de Curitiba, um beijo, Bruno, falou justamente isso, né? Que o BIM é vertente de três pilares, que é o software, são as tecnologias, a gente tem os processos, os procedimentos de como que vai envolver a equipe e as pessoas. Então, são três itens para o BIM Uhum. funcionar. Então, são as tecnologias, as pessoas envolvidas e os procedimentos. Tá joia? Isso aí. Deixa eu ver aqui. Respondendo Gente, ali ele, então não seria só aprender a manipular um software, né? Tem uma metodologia por trás, porque a gente sabe que utilizar o Revit não é fazer um projeto em BIM, por mais que o Revit seja uma plataforma em BIM, que tem toda uma mentalidade por trás de você estar projetando com um software em BIM, né? Então não é só sair aprender os comandos do software e já era. pois é, porque o que acontece muito é que às vezes a pessoa sabe muito de Revit, ou sabe muito de ArchiCAD, ou de outro software que seja BIM, que esteja no contexto, só que ela não entende, por exemplo, de obra, não sabe como que é aquilo na obra. Então, Isso. ela vai construir um modelo virtual se ela não sabe como é que é lá na construção. Então, isso daí que vocês têm que entender, que no caso seria justamente como que é feito isso na obra. E a questão das pessoas envolvidas. Aí tem vários itens, né? A gente falou numa live Uhum. anterior sobre justamente as metodologias BIM e os processos, tá? Então, reforçando aqui, o Revit, ele é um software, tá? A gente está falando hoje de Revit, mas a gente falou em outras lives aí sobre BIM especificamente. Então, assim, Uhum. não confundam. Ah, eu já utilizo Revit. Não quer dizer que você utilizando Revit, você está no contexto BIM, tá? Senão, Isso. não pode O generalizar pessoal isso. confunde bastante, né? Tá? Direto eu recebo BIM não é Revit, BIM não é Revit, só que as pessoas ainda acham que precisam fazer um curso do software e aí já estão aprendendo a projetar em BIM. Só que na prática não é bem assim, né? Pois é. O Miguel perguntou aqui se a gente já utiliza o BIM 360 da Autodesk. Você já utiliza, Júlia? Não, Não? ainda não utilizamos. Bom, o BIM 360 é um sistema colaborativo que ele funciona muito bem. Ele é muito legal, onde a gente consegue reunir a equipe e até mesmo fazer uma conversa entre a equipe e a obra. Então é bem legal. Essa dificuldade que eu citei antes. Pelos outros profissionais não estarem integrados, a gente não consegue ter esse ambiente colaborativo. É muito manual. Pois é, a Mas parte em ainda da breve, ainda está encaminhando. A gente tem muita demanda, né? Queria agradecer aqui o pessoal que está perguntando e está respondendo ao mesmo tempo. tá vendo ali o Rui? Rui é ótimo. Inclusive, em breve a gente vai ter uma live com o Rui, meu amigão, professor do IPOG também. Os meus alunos, queria agradecer os meus alunos que estão aí, super interagindo. E aí, o Marcelo lá de Maceió, foi meu aluno também, ele perguntou o seguinte: como você faz com a questão das inclinações dos tubos de esgoto? Porque no CAD colocamos o texto 1%, 2%. E lá na obra eles resolvem. Como é que você faz isso nos seus projetos? A gente coloca a inclinação mesmo no projeto.
Então, ali no Revit, ele tem até uma opção para você definir se você quer inclinação abaixo, inclinação acima ou nenhuma inclinação. Aí você vai definir. Se a sua tubulação vai ter 1%, 2%, você já vai projetar com essa inclinação e mínima, né? Que a norma exige. Aí, então, você vai projetar com essa inclinação mínima e vai lançar no programa com a inclinação real mesmo. Não tem Ótimo. nada de resolve na obra. É, o ideal sempre é a gente fazer o máximo possível ali no nosso projeto, justamente para a gente conseguir verificar também as interferências, né? Porque se você faz um negócio que é reto, mas ele é inclinado, lá na frente, numa distância, né, que é maior, vai dar Uhum. interferência. E voltando às rotinas do Dynamo, a gente teve um estagiário no escritório que o trabalho de conclusão de curso dele foi criar uma rotina para fazer essa verificação das inclinações das tubulações. Então, ele colocou lá os padrões na rotina. Então, você coloca rodar a rotina, ele já aponta, ó, tubulação de 100 milímetros lá não tá com a inclinação que precisa, com a inclinação necessária. Então, já vem automatizando as verificações e a gente consegue fazer automático. O Vinícius, muito bom. Ótimo, muito bom. O Dynamo ele vem facilitando muito, né? Esses processos, Uhum. tanto de verificação, de a parte de modelagem também. Teve um dia atrás que a gente estava conversando com o Lucas, justamente nesse processo, né? De utilizar a parte de design generativo, de parâmetros para facilitar aos nossos projetos, né? Então aí uma ótima dica aí, né? As rotinas do Dynamo para fazer essa verificação das inclinações. Uhum. Estão falando. Ah, estão perguntando o seguinte: queria saber se no Brasil já existe famílias e projetos em BIM para tubulações industriais. Não é a minha atuação, mas eu acredito que sim. Até teve um aluno nosso que ele pediu se a gente tinha os registros industriais com tubulações de 3 polegadas, 2 polegadas e meia para cima. E a gente acabou encontrando sim esses registros para passar para ele. Então, o Rui respondeu ali. Ó, tem essa parte industrial, o Rodrigo Map. O Rui tá ótimo respondendo ali. Então vamos conversar Tá aqui que aí o super Rui vai responder auxiliando. tudo. Vai ter que estar na live. É, e a questão de template? Muita gente pergunta, né? Ah, como é que eu começo um projeto? O que que eu preciso ter? Eu sempre aconselho ter um bom template, né? E aí, Fundamental. como é que vocês programam? Vocês têm, por exemplo, um template específico para cada disciplina? Ou vocês têm um template já geral com todas as configurações, tanto para arquitetura, para instalação elétrica, hidráulica? Então, essa é uma pergunta que a gente recebe bastante também. O que que a gente faz? A gente tem um template prontinho para cada disciplina. Então, eu vou fazer o projeto hidro, eu vou usar o template hidrossanitário. Vou fazer o projeto elétrico, vou utilizar o template para projeto elétrico. E aí, depois, eu vou unificar eles com os vínculos que a gente tem no Revit. Eu não sei, nunca trabalhei com um template único para todos os projetos, mas eu acredito que fique um arquivo muito pesado, e a gente sabe que o template não é só um monte de famílias dentro do arquivo, ele tem várias outras configurações específicas para cada projeto e, e eu acredito que realmente o melhor fluxo, até a gente já testou bastante, é utilizar um template para cada disciplina. Ah, ótimo. Rui, ó, você podia aparecer aqui, hein, no finalzinho da live para falar um pouco também. O pessoal tá pedindo aqui. Não, engraçado que essa pandemia aí mudou um monte de coisa, né? Mudou nossas agendas e tudo mais. Inclusive tem um pessoal aí de Recife, pessoal e aí eu e Rui e Marcelo, a gente ia estar em Maceió numa formatura do pessoal do IPOG, né? Durante essa pandemia, a gente não sabe quando é que vai ser agora, né? Vai ser mais pra Pois frente. é. É,
Em relação às lives, eu mudei de horário mesmo, tá? Tava dando conflito com o do Alan. Aí a gente vai manter os horários diferentes, tá? E em breve também eu vou marcar uma live específica com o Alan. A gente já teve outras lives e aí a gente vai ter outras novidades para vocês mais para frente, tá? Manu tá aí também. Ó, o pessoal de João João Pessoa. Pessoa. Legal. Priscila. Ai, gente, queria mandar um beijo para todo mundo, mas não dá para ficar falando com todo mundo, senão a gente perde aqui o raciocínio, né? Emanuel também. Bom, aí o Alan. Falou na Alan, Alan apareceu. Bom, aí quando vocês juntam os arquivos, vocês juntam ele em links ou vocês juntam, por exemplo, em workset? A gente utiliza os vínculos do próprio Revit, porque como a gente está projetando os outros no Revit, a gente utiliza vínculos do Revit para linkar todos os projetos em um único modelo. Entendi. E até mesmo fica mais leve, né? Sim, é bem tranquilo de trabalhar, porque a gente consegue compatibilizar todos eles ali. A gente mesmo consegue alterar. E depende do projeto, a gente joga lá no Navisworks para fazer o Clash Detection para dar a última verificada. Uhum, Mas ótimo. sempre Mas, trabalhamos com vínculos ou de FC ou do Revit. uhum. Mas quando vocês fazem as verificações, vocês fazem lá no Revit e aí depois, quando vocês sentem a necessidade, vocês jogam para o Navisworks. Isso, não é todo projeto que a gente passa para o Navis. Uhum. Tá, A ótimo. maioria das verificações a gente faz no Revit mesmo. Estão perguntando aqui, é possível fazer a exportação de Revit para CAD sem perder as configurações gráficas? Sim, você consegue fazer na hora que você exporta o arquivo de Revit, né, as pranchas, as vistas, você tem lá uma abinha que tem três pontinhos. E aí lá você consegue fazer a configuração de penas de acordo com a categoria dos modelos, né? Então, por exemplo, a parede, ela cortada, ela em vista, como é que ela vai ser representada, que tipo de pena que vai ser, a cor, a espessura e tudo mais, tá? Para quem perguntou, depois, se quiser mais detalhe, pode me mandar um direct, que aí eu mando um videozinho explicando, tá bom? No escritório, vocês trabalham com desktop ou vocês trabalham com notebook? Foi uma das perguntas. Desktop. No escritório, em casa, sempre com desktop, tela grande, para enxergar tudo. É, Notebook só para quebrar um galho ou outro. eu acho que notebook é bom quando você tem assim, eu preciso viajar muito ou apresentar algum Isso, trabalho. Mas eu isso também aí. eu prefiro desktop, porque desktop você consegue ter um upgrade, né, de memória, de tudo que você Consegue consiga. montar ele inteiro também, né? Se tu precisa alterar Consegue. alguma peça. Mas eu tava olhando, tem muito notebook que tá evoluindo um monte nessa parte. É. Principalmente em placa de vídeo, é, umas máquinas bem boas. Tem uns muito bons, mas também tem, assim, né? Você tem que fazer um seguro caso aconteça alguma coisa, né? São os mais carinhos aí. É, perguntaram aqui. Ah, tá. A Rui tá respondendo. Perguntaram o que vocês fazem, o que o Naves faz e se a gente usa Lumion. Bom, o Então, Navisworks, ele. Você quer falar um pouquinho, pode falar. Júlia? Não, pode falar. Depois eu complemento. Tá. Então, o Navisworks tem várias funções. Uma das funções é o Clash Detection, onde a gente consegue fazer a compatibilização dos projetos. Você consegue fazer a parte de planejamento da obra. Você tem até alguns videozinhos depois pesquisa que você consegue fazer uma cronologia, né? Entre o tempo e o que você está gastando ali de material e tudo mais. Então, assim, é bem legal o Navisworks. Eu acho ele um software muito interessante para utilizar. E o Lumion, eu uso o Lumion, tá? Eu uso o Lumion, assim, não é sempre. O Lumion é um software, para quem não conhece, é um software de render real time.
onde a gente consegue renderizar em tempo real. E eu utilizo muito para imagens mais rápidas, aquelas imagens que eu não quero demandar tempo, investir meu tempo ali para renderizar no Revit, porque às vezes o Revit tem um processo que você tem que ir configurando, ir ajustando, renderiza. Aí vê se está legal ou não, aí manda renderizar de novo. Já o Lumion é em tempo real, então você manda renderizar ali, troca o material, troca a iluminação e tudo mais, você já vai vendo como é que vai ficar a renderização, tá? É, isso aí. Resumiu tudo. A Se parte quiser do Lumion a gente também utiliza para o projeto de instalações. A gente faz um vídeo bem bacana para o cliente, fazendo, né? Como se estivesse andando na obra mesmo, vendo as instalações. A gente deixa a alvenaria mais transparente, assim, para conseguir ver as instalações mesmo, fica bem bacana. O pessoal nem espera e acaba se surpreendendo. E é bom mostrar isso, mesmo que seja para um projeto complementar, é bom para o cliente visualizar, né? Sim, é bem legal. Até quando vai para a obra, manda pelo WhatsApp, ali pelo encanador, ele já sabe como que tem que fazer. É. O Emanuel perguntou o seguinte: qual LOD que vocês estão utilizando nos projetos de MEP para compatibilização? Modelam as fixações, por exemplo, ou trabalham um LOD mais baixo? Né? Eu No acho que caso, tá. Pode falar. só para explicar para quem está aí iniciando no mundo BIM, LOD é o nível de desenvolvimento do projeto, é o nível de detalhamento. No caso, quanto maior o nível de detalhamento do seu projeto, maior o LOD, tá? Como é que vocês fazem aí? Vocês detalham tudo, parafuso, tudo que tiver ali no projeto? Não. Até gostaríamos, só que não vale a pena a gente fazer esse detalhamento, porque ele a gente não consegue levar ele para a obra ainda, em função dessa gestão da obra. A gente trabalha, acredito que é entre o 300 e o 400. Uhum. Mas a E parte de fixadores a gente até posiciona, mas não cada itemzinho, fica mais a abraçadeira para a tubulação. É porque assim, também se você vai detalhar muito, às vezes não tem a necessidade, né, daquele detalhamento tão exagerado, e aí acaba indo para o overmodeling, você modelar demais algo que não tem a necessidade. Você investe um Isso. tempo e uma coisa que talvez não vai ter muita interferência, né? Não vai ter Eu muito falo objetivo. bastante também que para o pessoal que quer entrar para fazer projeto em BIM, não tem um padrão do tipo de projeto que tem que desenvolver. Vai mais da necessidade. Então, por exemplo, a nossa necessidade, a gente não tem de fazer esse detalhamento tão específico, tão minucioso de cada elemento que tem ali no projeto. Então, acredito que varia muito também do objetivo que vai ter esse projeto, se esse projeto vai para um planejamento direto, se vai para orçamentação, ou Uhum. se vai para obra mesmo. É. Estão perguntando aqui sobre projetos elétricos. Se vocês já começam um projeto elétrico. Ixi, gente, calma aí que fugiu aqui. Deixa eu Sabe ver que eu não aqui. consigo enxergar essas Gente, perguntas? não, é porque o Não pessoal consigo tá conversando. enxergar ninguém aqui. É porque o pessoal tá falando tanto que aí foi indo, foi indo, foi indo. Calma aí, deixa eu me encontrar aqui. Achei já. Para o projeto elétrico, vocês fazem direto no Revit ou fazem em outros softwares de dimensionamento elétrico para depois exportar para o Revit? Como é que vocês fazem? Não. A gente, como eu falei, a gente sempre prioriza a produtividade, né? Então, tudo que a gente puder implementar dentro do Revit, a gente vai implementar. E o projeto elétrico é no Revit, sim, a gente não utiliza outro software. Até teve um outro engenheiro que ele veio me pedir no Instagram que ele fazia o dimensionamento no K-Builder e Uhum. fazia a modelagem no Revit. Eu falei para ele, né, que ele teria que analisar bem o que ele está fazendo, porque ele está
Tendo retrabalho. isso, tendo retrabalho, do que uma coisa que ele podia unificar, né? Então, o projeto elétrico a gente utiliza assim o Revit. A gente utiliza outro software quando o projeto vem do AutoCAD, que a gente tem que abrir ele lá no AutoCAD, por exemplo, arquitetônico, mas nada para dimensionamento, é direto no Revit mesmo. E você tem algum plugin, algo assim que vocês utilizam que você poderia dar como dica? Para dimensionamento, a gente não usa plugin, mas a gente usa plugin para conseguir as peças direto do fabricante. A gente usa o plugin do Tigre CAD, eu acho que é o plugin, que a gente consegue baixar a família direto ali dentro do Revit. Uhum. Mas para dimensionamento não, que é tabelas. Então, por exemplo, o cálculo de potência vai estar em cada uma das famílias das tomadas, das luminárias dentro do Revit, o somatório delas também dentro do Revit, cada eletroduto, o disjuntor também está dentro do Revit, então tudo fica centralizado aí. Ótimo. É, vocês andam encontrando desafios para aprovar projetos feitos em Revit? Eu não Tem entendi bem a pergunta. Eu acho que talvez em prefeitura, algo assim. Eu não vejo A nenhuma aprovar? dificuldade. É, falou em aprovar projetos. Eu não vejo Ah, dificuldade, não, porque assim, não. tudo você consegue configurar. Tem muita gente que fala assim: ah, eu preciso colocar nas configurações lá da prefeitura ou em algum órgão, né? Eu entendi isso, a pergunta, tá? Uhum. E se não foi isso, vocês colocam aí, tá, gente? Mas e aí, no caso, você tem que configurar bem o seu template, né? As Isso. de estilo visual e tudo mais para você atingir o seu objetivo. E estão perguntando aqui se você comercializa os seus templates, Júlia. Oi, cortou aqui, eu não ouvi. Ah, tá. O Marcelo está perguntando se você comercializa os seus templates. O que que aconteceu? No ano passado, até a gente então comercializava só o template, tá? Que a gente utiliza no escritório. Só que o que acontece é que a maioria dos profissionais que adquiriam o template, eles não sabiam mexer. Então, o que acontece? Tem que ter um fluxo de projeto, como se fosse um passo a passo do projeto, para você fazer o Revit entender o que você tá projetando, né? Para o Revit conseguir dimensionar, para o Revit conseguir automatizar os processos que o template é capaz de fazer. E aí acabava que esse pessoal não conseguia. Então a gente agora o template ele faz parte do treinamento, onde a gente passa todo o passo a passo do projeto, cada elemento, cada modelagem, cada etapa assim do projeto mesmo, desde a contratação até a entrega final do projeto. E o template faz parte do treinamento. A gente não comercializa ele individual, não. É porque, principalmente para a parte de engenharia, às vezes são itens específicos que você já configurou no template, mas a pessoa às vezes não vê função, porque ela não sabe utilizar o template, né? Isso. Bom, É estão que tem perguntando se muita gente Revit. ainda que está iniciando e acha que o template é, como eu falei, um arquivo com as famílias que você vai utilizar. Só que o template ele é bem mais que isso, né? Ele tem Uhum. configurações de análises, configurações do próprio quantitativo, do dimensionamento, que o software não dimensiona para você. Você precisa informar para o software o que, que você está fazendo, o que, que você está projetando, para o software conseguir te ajudar também, né? É só a Olha só, ferramenta. o pessoal está perguntando o seguinte: se na parte dos projetos elétricos, eles já chegam calculados para você? Ou você usa algum tipo de Calculado o planilha? quê? A quantidade É de porque, pontos, talvez? porque ela colocou assim, a pessoa. Então você Eu não recebe o entendo. projeto. Então você recebe o projeto elétrico pronto e calculado, pois o Revit não calcula. Falou assim. Não, o Revit calcula, na verdade. A gente não recebe o projeto pronto. O projeto ele vem arquitetônico, né? Só o layout, assim, a mobília. Então a gente recebe esse projeto arquitetônico
Quando já não vem direto do arquiteto ou da arquiteta os pontos, aí a gente marca uma reunião para a definição desses pontos, que a gente sabe que não tem, não consideramos mais a norma, né? Você que trabalha com a parte de arquitetura, você sabe que os pontos elétricos são fundamentais para encaixar na mobília. Então a gente não tem como projetar Ó, os pontos elétricos. É uma dor de não, cabeça. e o negócio que é assim, principalmente o que dá mais problema, eu não sei, acho que travou aí um pouquinho, mas o que dá mais problema, assim, é cozinha. Cozinha, banheiro, que você tem vários pontos elétricos, você tem que definir isso. E às vezes está conversando com o Uhum. cliente, fala com ele, principalmente clientes de interiores, né? Eu trabalho muito com projetos de interiores também. E aí você chega Aham. e fala, olha, calma aí, a gente precisa definir quais são os equipamentos, o que que você precisa, principalmente na cozinha, né? Você vai querer máquina de lavar louça, você vai querer micro-ondas, você vai querer um cooktop, ou você vai querer um forno, um fogão normal. Como que. Assim, isso tudo você tem que deixar definido, porque senão vai mudar tudo. Isso. Todo o projeto, Aham. até hidráulica, elétrica, tudo. E aí, às vezes, o cliente não entende isso. Aí você tem que explicar para ele para depois tudo dar certo, né? Nas outras disciplinas também. Isso, é todo um planejamento. Então, se não veio já com esses pontos no projeto, a gente marca a reunião e define esses pontos. Aí que a gente inicia o projeto elétrico definitivamente, né? A parte elétrica mesmo, no Revit e fazendo o dimensionamento. Não vem nada pronto de dimensionamento. Às vezes vem alguma potência, quando o arquiteto ou a arquiteta já estipula a potência de tantas luminárias que vai ter no ambiente, a potência delas, mas parte de dimensionamento não vem nada para nós. E aí, como é que vocês. O cálculo de tensão, tensões e potenciais, potências, como é que vocês fazem aí? Então, cada elemento, cada ponto elétrico que a gente insere no projeto, ele vai ter uma determinada potência. Então, por exemplo, a cozinha, quantas tomadas vai ter? A gente vai seguir pelo menos o mínimo da norma, que é 3 tomadas e 600 watts. Então, nós vamos posicionar essa potência, indicar para o Revit, ó, essa tomada aqui vai estar com especificação para 600 watts, aquela outra para 100, assim por diante. A luminária vai ser 100 watts, 60 watts. A gente especifica isso tudo no projeto. Então, aí quando a gente distribui os circuitos, a gente vai linkar, ó, todas as tomadas aqui da cozinha vai ser um circuito. Aí o Revit vai entender, ele vai somar toda essa potência. Aí ele vai, com essa potência, a gente parte para o restante do dimensionamento. Para corrente, fiação, disjuntor que vai precisar para esse circuito, tudo ali dentro. Cada elemento, que é uma das partes mais importantes também do projeto, que é a parte da informação. Então, cada elemento que a gente está inserindo ali é um elemento com a informação que a gente vai utilizar depois. E essa parte dos eletrodomésticos que você falou é bem importante, Fernanda, mas é bem difícil de fazer o pessoal entender que precisa definir agora que eletrodomésticos vão colocar na cozinha. É. E a mais dificuldade ainda é quando a gente pega projeto de prédios, que a gente não tem nem ideia quem vai morar lá, não tem nenhum norte para seguir o que a pessoa realmente vai utilizar. Então a gente vai meio pelos padrões do edifício para conseguir colocar essas potências, o número de pontos. Ótimo. A Sheila perguntou o seguinte: a prefeitura aqui pede projeto simplificado de hidrossanitário. Dá para fazer no Revit? Perfeito. Com certeza dá. Pois é, dá sim, porque a gente consegue até itens mais aprofundados, né? Então, Sim, até você detalhar. não vai utilizar, não vai fazer o projeto só o simplificado para entregar na prefeitura, né? Você realmente vai fazer o projeto para ir para a obra, para ser executado na obra. Aqui, o Emanuel perguntou o seguinte: o dimensionamento de condutores, tá? Vocês configuram no template ou vocês utilizam uma planilha? No template.
planilha dentro do template, na verdade. Que você tá rindo aí? É que é bem específica as perguntas e a gente recebe bastante essas perguntas. Se faz cada item dentro do Revit, porque o pessoal não conhece muito o potencial que o programa tem. O programa não é só modelagem. Então, tudo que a gente está fazendo, o Revit, quem começou a trabalhar com Revit já não larga nunca mais, porque o potencial que o software tem e fazer qualquer coisa que você pretende, você consegue configurar o que você quiser. Não é um software engessado que é aquilo que o software tem e já era. Não é, pois é. E olha só, Júlia, essas perguntas específicas são dos melhores alunos, tá? Eles dominam bastante. O Emanuel, ele inclusive, eles estavam fazendo os cursos, né? Cursos gratuitos. Acho que já terminou já. Eles estavam fazendo uma série de videoaulas, bem legal. Os meninos montaram, o pessoal lá de Que Recife. bacana. Ó, Tem tem mais gente, ó. perguntas? O pessoal tá falando aqui, já abandonou o AutoCAD, isso mesmo, abandona o Isso CAD. Ó, a aí. melhor dica que já me deram foi o seguinte, foi o Jean, a gente estava no AU, no evento da Autodesk em 2015, eu acho. E aí ele chegou e falou assim, Fernanda, ó, quer uma dica de alguns softwares? Aí eu falei, quero. Aí, especificamente, ele falou de SketchUp pra mim, né? Falou, SketchUp, eu tenho uma dica ótima pra você. Aí eu falei, como é que é? Aí ele falou assim: você faz o seguinte, você vai lá em iniciar, painel de controle, procura SketchUp e vai desinstalar. Desinstalar. Aí eu falei assim: tem que fazer isso com o AutoCAD, né? Muita gente tem que fazer isso com o AutoCAD, porque senão a pessoa vai e volta, né? Vai, começa a usar o Revit, começa a usar algum outro software. Aí no primeiro obstáculo vai e fala assim: não, eu vou voltar para o AutoCAD. O AutoCAD eu teria feito isso aqui muito mais rápido, de uma forma muito mais tranquila, né? Tem a É. linha, mas... E aí, só precisa saber o comando linha. Meu Manuel completando aqui. Então, assim, é diferente, né? Então, eu sempre aconselho na hora que você vai migrar, essa transição ela é difícil, principalmente se você já está habituado há muito tempo a utilizar, por exemplo, o AutoCAD. Então, é interessante você se esforçar, tá? E vencer essa barreira aí na transição de softwares. Fernanda, queria fazer uma pergunta. Claro! O que que você mais acha que impede o pessoal de entrar para os projetos no Revit? Porque quem está dentro não consegue entender por que que as pessoas não migram de uma vez e não largam o AutoCAD. Então, o problema todo é a falta de informação. Então, assim, as pessoas elas ainda não enxergaram que o Revit, por exemplo, né, um dos softwares, tá, gente? Ele é mais produtivo, você consegue ter ali uma qualidade melhor nos seus projetos. As pessoas elas têm uma barreira muito grande nisso. Eu vejo principalmente na área de arquitetura também. É lógico que assim, os engenheiros eles estão caminhando, mas assim, no geral também, o pessoal da engenharia eles têm muita resistência, porque eles já vem fazendo, utilizando, por exemplo, o AutoCAD há não sei quanto tempo, sempre funcionou. Para que ele vai investir o tempo dele, né? O tempo dele, da equipe dele, parar ali para estudar? E todo o processo de mudança é complicado. Você vai mudar de rotina, você vai mudar de. Igual agora, né? Tá todo mundo em casa tentando trabalhar em home office. Pô, tá difícil, para muita gente tá difícil. Porque é uma coisa nova, é diferente. Então, você quebra uma coisa que você já está acostumado. E sempre quando você está num sistema que é cômodo para você, é mais fácil. Você já tem ali, se eu errar aqui, eu já sei como é que faz uma gambiarra. Então, tudo isso é complexo para mudança, qualquer tipo de mudança. Isso não só para uma mudança de software. Então, assim, quando a gente lida com Revit, por mais que ele tenha milhares de vantagens, vários benefícios e tudo mais, você conversa isso com a pessoa, beleza, legal. Mas se ela não tiver a iniciativa de, calma aí, eu vou mudar porque o negócio é bom, ela não vai mudar. Concordo.
Nesse período aí da quarentena, bastante gente veio nos pedir, né, se ia abrir turma nova, que estavam sem tempo para, que estavam com tempo agora para se dedicar, realmente é uma coisa nova. E o que eu notei é que realmente falta as pessoas investirem tempo no que elas precisam fazer. Então, ficam criando barreiras e eu acho que falta realmente o investimento do tempo delas em alguma coisa melhor, em alguma coisa para realmente elevar o trabalho delas, a qualidade, a produtividade, enfim, todas as vantagens, né? Porque a gente sabe que isso é na prática, quem vive na prática já sabe que consegue colher todas essas vantagens desse tipo de projeto, né? E também, completando ali, o Emanuel falou, a curva de aprendizagem, né? De você, no início, Isso, você perfeito. demora mais, né? Ah, tem muita gente que fica assim, ah, se eu estivesse fazendo esse projeto, esse mesmo projeto no CAD, já estaria pronto. Mas calma aí, você está num processo que você está estudando, você está trabalhando, então assim, é um pouquinho mais demorado, mas quando você pega o ritmo, flui, né? É verdade. É, o Felipe aqui está falando que ele é de Natal, lá do IPOG, perguntando se a gente é professora do IPOG. Eu sou professora do IPOG, sou professora da Fernanda, ESA. sim. Tem vários alunos meus aí, queria mandar um beijo para todo mundo. Aí ele tá elogiando o Alan, lógico, o Alan sensacional. O Rui também tá assistindo, o Rui também é sensacional, né? E eu acho que em breve, talvez, Júlia, né? Júlia, você dá aula? Eu dou as aulas online e assessoria particular. Não dou aula em instituição de pós-graduação. Pelo menos ainda não, né? Aí, ó, Alan. Tem o pessoal também aqui da graduação, pessoal, os meus alunos, um beijo, gente. Pois é, aproveitar essa quarentena para vocês aprenderem, para aprimorar. É sempre importante a gente estar atualizado, né? É, Tá, a Priscila falou assim que no meio dessa crise, né, é difícil fazer a empresa implementar e investir em algo novo. Realmente é difícil, né? Ainda mais agora. Mas acho que dá para pelo menos dar um start aí às Acho que é vezes uma as pessoas oportunidade, na verdade, né? é uma oportunidade de, às vezes, a demanda de serviço está um pouquinho mais baixa, então, de repente, poderia fazer algum tipo de curso, né? A gente tem ótimos cursos online. E tem bastante também, muito material gratuito, muito material gratuito, que, como você falou, para dar esse start, esse material super ajuda, e aí você vai se aprofundando na sua área específica, no que realmente você vai atuar dentro do projeto, né? Do projeto, do gerenciamento, de qual etapa for, né? Tudo dentro dessa metodologia BIM. Ó, Davi, grande Davi, lá de Recife também. Ele falou o seguinte: qual a opinião nossa, tá, em relação ao CAD? O CAD vai ser substituído totalmente pelo Revit um dia? Bom, vou dar minha opinião, depois a Júlia pode complementar aí. Fernanda, eu não utilizo CAD, tá? Eu já tenho 11 anos que eu desenvolvo os meus projetos em Revit e eu não tive experiência de trabalhar com o CAD. Então, assim, teve vários momentos que às vezes alguém precisava fazer alguma coisa no CAD, por exemplo, no meu computador, ou então no desktop, ou no meu notebook, e às vezes nem tinha CAD. Então, assim, o que eu utilizo o Revit. Então, assim, para mim supre, entendeu? E eu acho que sim, em breve, não muito tempo, mas assim, ele vai ser substituído pelo Revit, sim, na área de arquitetura e engenharia, tá? Lógico que tem outros softwares também, igual ArchiCAD e tudo mais, tá, gente? Hoje a gente está especificamente falando sobre Revit. Então, assim, igual um colega meu esses dias, ele estava precisando de abrir um arquivo de AutoCAD. Ele estava sem AutoCAD, mas ele tinha Revit. Eu falei, pô, abre no Revit. Você vai precisar de quê? Ah, só conferir aqui uma medida e tal. Abre pelo Revit. O que você acha, Júlia? Eu concordo contigo, Fernanda, na parte de
substituir o AutoCAD. Eu acho que realmente o AutoCAD vai ser extinto aí dos softwares para projeto. Mas, como eu falei, a vivência na prática, pelo menos hoje aqui na região, eu ainda recebo o projeto no AutoCAD e a parte que eu tenho que utilizar o AutoCAD ainda é para dar uma gerenciada ali no projeto, para dar uma limpada nele, para depois eu passar ele para o Revit. Porque o Uhum. arquivo do AutoCAD geralmente vem com bastante achura e bastante linhas, na verdade, né? Bastante linhas que deixam ele bem pesado. Então, quando eu importo para o Revit, eu já deixo ele bem limpo, com os elementos que eu preciso para não pesar. Mas é só essa parte que eu faço no AutoCAD ainda. Só abrir o projeto. Certo. Mas em breve também você não vai estar mais recebendo em AutoCAD, vai receber tudo em outros Ah, arquivos. Aí pronto, não precisa assim mais esperamos. Isso né? mesmo. Isso mesmo. O Felipe perguntou quais são os módulos que eu ministro no IPOG. Eu já fui para Natal, mas eu não fui na turma 2. Eu fui na turma, acho que um ou 3, não lembro. Mas eu ministro 5 módulos diferentes. Módulo de introdução, módulo de Revit, projeto legal, projeto de interiores, implementação e projeto executivo. É, Nas pós-graduações, vocês dão módulos de software e da metodologia BIM separadamente? No caso, Bruno, falando especificamente das pós-graduações que eu ministro, a gente tem tanto a parte prática de software quanto a metodologia, porque os dois, eles não andam separadamente. Você precisa saber do software, mas você precisa saber da metodologia, porque senão não vai adiantar, igual a gente estava falando, né? Para o BIM funcionar, você precisa ter o software, ter o conhecimento do software, você precisa ter as pessoas ali envolvidas e você precisa saber como que isso vai se comportar para você gerar os procedimentos. Como é que você vai salvar o arquivo? Quais são os softwares que vão fazer relação com esse arquivo? Você vai exportar IFC? Não vai? Como que vai ter a parte de colaboração da equipe? Então, assim, em conjunto, não dá para você estudar um software específico isoladamente, tá? É, Voltamos aos conceitos fundamentais do BIM, né? Pois é. Estão perguntando o seguinte, isso daí, talvez assim, eu acho que você tenha mais propriedade para responder sobre o Key Builder. Fazendo um comparativo entre os softwares da AutoQI para o Revit. Então, o software da AutoQI, que é o QI Builder, eu só utilizei ele para fazer alguns testes, para eu realmente ver como mais ou menos funcionava o software. Não tenho tanta propriedade para falar do QI Builder, tá? Então, o que eu consigo notar, até quem já utilizava o QI Builder e migrou para o Revit para fazer instalações, o que me passa é questão de apresentação do projeto, a questão da modelagem no Revit é muito superior, como esse outro engenheiro que faz o dimensionamento no QI Builder e faz a modelagem no Revit. Então, o detalhamento, o projeto final no Revit, ele tem muito mais qualidade. E o Revit não é um software engessado que nem o QI Builder é. Então, no QI Builder, ele faz o dimensionamento automático. Muita gente utiliza o QI Builder por essa facilidade daquela questão que o software vai projetar para você. É isso que eu vejo, que tem muitos processos ali que o software já faz automaticamente, só que a gente sempre tem que lembrar que quem está projetando somos nós, né? O projetista somos nós. Então, essas são as duas grandes diferenças, mas também não trabalhei por mais de 2 semanas, não testei por mais de 2 semanas o QI Builder para falar tanto. Então, fica limitada a minha análise. Nossa, olha só, eu vou precisar encerrar a live, mas a gente vai voltar, porque o nosso tempo tá expirando, mas a gente já volta, tá, gente? Calma aí que eu vou encerrar, a gente Ai, volta aqui. tomara que dê certo para abrir de novo. Vai sim, vai sim. Espera uns minutinhos, tá, gente? Já vai entrar de novo.